Olá, pessoal! É uma grande honra apresentar para vocês um dos assuntos importantes da genética e que também fez parte da história da família real, que é a hemofilia. Então, primeiramente, você sabia que a Rainha Vitória da Grã-Bretanha era portadora da hemofilia? E que por um bom tempo a hemofilia ficou conhecida como a doença real por ter se expandido por famílias reais europeias descendentes da Rainha Vitória? E você já se perguntou alguma vez como ocorre a hemofilia e por que ela ocorre mais em homens do que em mulheres? Então vamos entender um pouco dessa doença. A hemofilia pode ser considerada uma desordem sanguínea rara, que esteve presente entre os membros da família real britânica por gerações e foi passada adiante para outras casas dinásticas do continente europeu. Mas como essa enfermidade, conhecida na segunda metade do século XIX e durante os primeiros anos do século XX como doença real, passou da Rainha Vitória do Reino Unido para os seus descendentes. Então, a soberana foi o ponto de partida através do qual um número grande de seus netos herdou a hemofilia, além de outras doenças raras e letais. Vitória era portadora de um distúrbio que prejudicava a capacidade do corpo de coagular o sangue. E muitos de seus descendentes do sexo masculino desenvolveram hemofilia. Sua linhagem levou adiante a doença que foi alvo de preocupação para muitas pessoas, especialmente entre a família imperial russa, os Romanov. O herdeiro do trono, Alexei, bisneto da rainha inglesa, foi tratado tanto por médicos quanto por monges como o famoso Rasputin, que supostamente curava as dores do garoto com orações. Cada célula do corpo contém em seu núcleo estruturas chamadas cromossomos. Um cromossomo é uma longa cadeia de substâncias químicas conhecidas como DNA. Esse DNA é organizado em cerca de 25 mil unidades, chamadas genes, que determinam todas as características de um indivíduo, por exemplo, a cor dos olhos de uma pessoa. Cada célula contém 46 desses cromossomos dispostos em 23 pares. Um par dentre estes 23 é o par que determina o sexo da pessoa, são chamados cromossomos sexuais. As mulheres têm 2 cromossomos X e os homens têm um cromossomo X e um cromossomo Y. A herança genética da hemofilia está ligada ao cromossomo sexual X, que é o cromossomo feminino. Quando um homem XY tem uma mutação causadora da hemofilia, ele porta e manifesta a desordem. Quando uma mulher XX tem a mutação causadora da hemofilia em um dos 2 cromossomos X, ela porta a hemofilia, mas não manifesta as características da desordem hemorrágica, porque o gene normal presente no outro X faz a função da coagulação, então ela é chamada de portadora. A hemofilia é uma doença hereditária, isto significa que é transmitida através dos genes de pais para filhos. No entanto, cerca de 30% dos casos ocorrem sem história familiar prévia. Isto pode acontecer devido a uma alteração genética que pode ocorrer no momento da concepção. A hemofilia pode ser hereditária, congênita ou raramente adquirida. Na doença hereditária, há anormalidade ou deficiência do fator 8 em cerca de 85% dos casos, ou do fator 9 em cerca de 15% dos casos, devido à alteração nos genes codificantes das proteínas que os constituem. A alteração acontece especificamente no braço longo do cromossomo X, sendo que na hemofilia A, o gene comprometido, relacionado à síntese do fator 8, está no braço longo do cromossomo sexual X, região 2. Banda 8 e é organizado em 26 exons e logo 25 introns. Nesse tipo de hemofilia, 40% dos casos são provenientes de inversão do intron 22. Já na hemofilia B, o gene comprometido relacionado à síntese do fator 9 está no braço longo do cromossomo sexual X, região 2, banda 7. A hemofilia C ocorre da falta do fator 11, ou F11. Ela também é conhecida como síndrome de Rosenthal. Ela é muito rara, ocorrendo em cerca de 1% dos casos. Ao contrário dos tipos de hemofilia A e B, a hemofilia C acontece no cromossomo 4 ao invés do cromossomo sexual X. Isso significa que ele afeta tanto homens e mulheres igualmente, já que os dois têm 2 cópias desse cromossomo 4. Hemofilia adquirida. Extremamente raro, acontece quando o próprio sistema imunológico não reconhece um fator de coagulação, geralmente o fator 8, como molécula de seu corpo. Então ele começa a combater ele, produzindo anticorpos para atacá-lo como se fosse um corpo estranho. Então é isso, espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre como ocorre a hemofilia, sua transmissão e o motivo dela ter sido conhecida por muito tempo como doença real. Ficamos por aqui, um grande abraço e até a próxima!